Meus irmãos, saudações de graça e paz, passando aqui para mais um dia de aula, avançado em teologia. A matéria que estamos lecionando é Introdução ao Antigo Testamento, tá bom? Antes de darmos início à aula, nós estamos passando por um período aí de pandemia de escala mundial, que está afetando vários países, várias nações, inclusive o Brasil. E o nosso desejo em oração é que isso passe logo e a gente possa retornar à aula presencial, tá bom? Mas essa metódica de aula por vídeo é uma metódica que nós tivemos para vocês não ficarem atrasados na matéria, não ficarem dispersos ao tocante ao curso de teologia e a gente também darmos continuidade àquilo que nós começamos. É claro que a aula presencial diverge da aula por vídeo, por causa do calor humano, do contato dos irmãos, mas a gente já não vê a hora da gente retornarmos à aula presencial para poder estarmos com vocês. A saudade é muito grande. Inclusive, eu recebi orientação de não estar em aglomeração. Eu não estou indo no culto na minha igreja, embora o número esteja reduzido. Eu tenho evitado bastante estar em contato com outras pessoas para poder me resguardar, tanto a mim, quanto a minha casa, quanto os meus alunos. Porque a gente viaja de um lado para o outro, tem núcleos em vários lugares, então a gente decidimos ter essa decisão para nos resguardar e preservar também vocês. Mas a saudade é muito grande. Vou pedir vocês para a gente poder matar essa saudade. Vocês aí, meus alunos, fazem assim com as mãos. Isso. Até minha esposa fez aqui, ó. Agora você fecha assim. Aperta bem devagarzinho, tá bom? Opa, eita minha coluna. Esse é o abraço do servo pastor Carlos Alexandre a todos vocês, tá bom? Vamos à aula, vamos orar. Senhor, nós te louvamos e glorificamos o teu nome por esta oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos aqui para juntos aprendermos acerca da tua palavra. Pai, a palavra é tua, então dar-nos a visão correta, dar-nos discernimento da tua palavra, dar-nos sabedoria da tua palavra, nos revele o teu espírito por trás da letra, porque está escrito que a tua palavra é espírito e vida, que nós possamos ter a compreensão exata daquilo que o Senhor quer transmitir ao nosso coração, que a tua palavra venha estar guarida no nosso coração, no nosso íntimo, na nossa alma, nos transformando de dentro para fora, até chegarmos à plenitude do varão perfeito. Senhor, que possamos, ó Pai, aprender não só para ficar no campo da teoria, mas para exercermos no campo da prática. Fique conosco e que possamos ter a compreensão exata de tudo aquilo que o Senhor quer transmitir aos nossos corações, melhor dizendo. Fica conosco e nos abençoe em nome do teu Filho amado Jesus. Amém, amém e graças a Deus. Muito ansioso para o dia de hoje, porque este módulo está bombástico e paramos na página 216. O livro de Shemot, o livro de Êxodo, ou do Êxodo, como queira. Localizaram aí? Sim. Prepare seu caderno, prepare a sua caneta, seu marca-texto, a sua Bíblia e vamos para a aula. O período do Êxodo, que consta da chamada de Moisés, a escolha de Josué e a entrada de Canaã, se estende por um período de 1500 a 1460 anos antes de Cristo, aproximadamente, tá bom? Em Êxodo, vemos o cumprimento de Deus a Abraão. Far-te-ei uma grande nação. E também esta nação sair do Egito, receber disciplina no deserto e achar repouso na terra que Deus tinha dado a Abraão. O escritor de Êxodo é Moisés, indicado pelo fato de ser Êxodo o segundo livro do Pentateuco.
O livro em si registra 3 casos em que Moisés faz um registro por escrito, sob a direção de Deus. Êxodo 17, 14, vamos ler. Êxodo 17, 14. Olha que interessante. Então disse o Senhor a Moisés: escreve isto para memória num livro e relata-o aos ouvidos de Josué, que eu totalmente hei de riscar a memória de Amaleque de debaixo dos céus. Outro texto. Êxodo 24, 4. Diz assim: e Moisés escreveu todas as palavras do Senhor, e levantou-se pela manhã de madrugada, e edificou um altar ao pé do monte, e 12 monumentos, segundo as 12 tribos de Israel. Outro texto, Êxodo 34, versículo de número 27. Disse mais o Senhor a Moisés: escreve estas palavras, porque conforme o teor destas palavras, tenho feito concerto contigo e com Israel. Então você observa que foi Deus que ortogou Moisés a escrever aquilo que Deus havia falado com ele. Moisés estava debaixo do aval daquilo que Deus queria que Moisés fizesse. Por isso Moisés escreve. Ok? Apostila. Êxodo quer dizer saída. Olha para mim aqui. Êxodo quer dizer saída. Deus tirando o povo de um lugar para outro lugar. Numa esfera escatológica, estamos vivendo uma saída. Deus nos tirando de um lugar e nos levando para outro lugar, para uma terra. Porque se você olhar, a Bíblia diz em Isaías que Deus fala tudo que vai acontecer, os finais do tempo, no início. Observe que o povo está caminhando para Canaã e nós estamos caminhando para Nova Canaã. A Jerusalém que desce do céu adornada. Então, observa, Deus tira o povo de um lugar, Shemote, e está levando o povo para outro lugar. Só que nesse processo de tirar de um lugar e levar para outro, Deus precisa trabalhar com o povo para arrancar de dentro do povo a velha vida, a velha prática, os velhos costumes. Então, se você observar aqui, não leve no sentido pejorativo do que eu vou dizer. Mas a maior dificuldade, tá, irmão? Não que Deus tenha dificuldade, mas que você venha me entender. A maior dificuldade que Deus encontra, não que Deus tenha dificuldade, mas que você venha me entender. A maior dificuldade que Deus encontra não é tirar o povo. Porque Deus mostrou os seus feitos, o seu poder. Transformou água em sangue, enviou peste de mosca, piolho, rã, peste nos animais, úlceras, saraiva de fogo, gafanhoto, escuridão e morte dos primogênitos. Deus envia as 10 pragas com poder miraculoso para tirar o povo de um lugar para outro. Só que nesse processo de transição, no meio ali, antes de chegar à terra, Deus precisa trabalhar com o povo. Aí vem a dificuldade que eu disse, não no sentido da palavra, mas que você deve entender, é de Deus tirar o Egito de dentro do povo. Porque se você olhar,
Tem gente na igreja hoje carregando o Egito. Verdade. Vivendo práticas do Egito. Ele saiu do Egito, está indo para uma terra que Deus está levando, que é a Nova Jerusalém, mas no meio do caminho ele está vivendo uma vida egípcia. Uma vida que ele trouxe lá de fora. Porque a maior luta, gente, a nossa maior luta não é contra o diabo. A nossa maior luta é contra nós mesmos. Paulo vai dizer, quem vai livrar esse corpo da morte? Miserável homem que sou. O que eu quero fazer, isso eu não faço, gente. Mas aquilo que eu não quero fazer, isso eu faço, porque o mal está em mim. Olha. Então pega isso aqui. Deus está arrancando o povo de um lugar para outro. Mas para Deus levar esse povo de um lugar para outro, no meio do caminho, Deus precisa tratar com esse povo. E observe que isso aqui é profético. Tem gente que está vivendo períodos na vida deles porque Deus está trabalhando no meio do caminho para te levar para a terra prometida. Porque Aleluia. Deus não te perde. Ô, glória. Vamos lá. Ó. Êxodo quer dizer saída. E é o título deste livro, na antiga versão grega chamada Septuaginta. Este livro trata do acontecimento mais importante da história do povo de Israel, isto é, a saída dos israelitas do Egito, onde eram escravos. Deus os liberta para que sejam o seu povo. E no Monte Sinai, ele lhes dá leis que eles deverão obedecer. Ali o Senhor faz a sua aliança com eles. Ele será o Deus deles e eles serão o seu povo. Observe uma coisa aqui. É isso aqui que eu acho interessantíssimo. Porque Deus aparece para Moisés no Sinai. Um anjo vai falar de dentro da sarça. Isso aqui é interessante você ter isso em mente, tá? Porque quem falou com Moisés não foi a sarça, tá? Eu já vi pregador dizer que quem falou com Moisés foi a sarça porque Deus falou através da sarça, não. Um anjo falou com Moisés dentro da sarça. Como eu gosto de falar as coisas e comprovar, deixa eu pegar o texto aqui, para que você venha estar embasado naquilo que eu estou dizendo a você. Ó, Atos. Atos dos Apóstolos. Atos 7. Vou ler o versículo 35. Oi, vida? Vou até abrir na página certinho. Abriu, tirou onda. Atos 7, do 35 ao 38. Olha o que diz. Atos 7, do 35 ao 38. Olha o que diz. A este Moisés, o qual haviam negado, dizendo: quem te constituiu príncipe e juiz? A este enviou Deus como príncipe e libertador, pela mão do anjo que lhe apareceu na sarça. Então não foi a sarça que falou. O anjo que apareceu dentro da sarça, no meio da sarça. Vamos prosseguir. Foi este que os conduziu para fora, fazendo prodígio e sinais na terra do Egito, no Mar Vermelho e no deserto por 40 anos. Este é aquele Moisés que disse aos filhos de Israel: o Senhor vosso Deus vos levantará dentre vós, irmãos, um profeta como ele. Está falando de Jesus Cristo, tá, gente? Olha que interessante. Lá atrás, Moisés está falando de Jesus Cristo. Ó, fica tranquilo que no meio de vós
Deus vai levantar um profeta no meio de vós, como eu, tá? E esse vai fazer sinais. Por quê? Porque Moisés foi o libertador para tirar o povo de um lugar para outro. Tá falando que Jesus vai vir, gente, para nos tirar de um lugar para outro, gente. Aleluia. Glória. Maravilha. Esse é forte demais. Então, por isso que essa tese que muitos defendem que quem vai vir na grande tribulação seria Enoque e Elias é totalmente refutável. Porque nenhum judeu respeita mais Moisés do que Enoque. Deixa eu melhorar a minha expressão. O judeu respeita muito Moisés. Respeitam mais do que Enoque. E como também respeitam Elias. Portanto, lá na frente vão bater de frente com Jesus, mas peraí, mas não foi assim que Moisés disse. Peraí, mas não foi por isso que Moisés fez isso. Entendeu? Então, Jesus aqui está sendo mencionado por Moisés lá atrás. Tá? Vamos lá. Vamos prosseguir. 38. Este é o que esteve entre a congregação no deserto, com o anjo que lhe falava no Sinai, e com os nossos pais, o qual recebeu as palavras de vida para nos dar. Então observa uma coisa aqui, isso aqui eu quero que você entenda. Quero que você entenda. Sarça. Em hebraico, tá? Quer dizer o quê? Vem da mesma raiz de acácia, tá, gente? Vem da mesma raiz de acácia. Acácia, por sua vez, marca isso aqui. Deixa eu mirar isso aqui. A acácia, por sua vez, é um espinheiro. Se você observar, outro escrito vai dizer que o anjo do Senhor apareceu a Moisés na sarça. Quando fala o anjo, é um artigo definido. Tá? Não um anjo. Um anjo, artigo indefinido. O anjo, artigo definido. Um artigo indefinido. Deixa eu botar aqui, melhorar isso aqui. Calma aí. Um anjo. Ficou muito junto, né, vida? Deixa eu melhorar isso aqui. Deixa eu melhorar isso aqui. Quando diz assim, um anjo, artigo artigo indefinido. Dá para ler que é indefinido aí? Uhum. Artigo indefinido. Quando tá assim, o anjo, artigo definido. Aí eu pergunto para vocês, e o anjo. Quando fala de pode ser qualquer anjo, mas quando fala o anjo do Senhor, está falando da pessoa de Cristo. Nós chamamos de teofania. Ou aparições teofânicas, que é a manifestação de Cristo como pessoa ou como anjo. Tá? Então observe isso aqui. Qualquer anjo. O próprio Cristo. Então, o anjo fala com Moisés na sarça, de dentro da sarça. Olha que interessante, vida. Fala com Moisés de dentro da sarça. Porque a sarça, que vem de acácia, a sua raiz, que quer dizer espinheiro. Então, o
Está falando dentro da sarça. Se está falando dentro da sarça, quem é a sarça? Somos nós. O anjo está falando de dentro da sarça, que a sarça somos nós. Porque eu estou sentindo Deus aqui, não está preocupado com o espinheiro da sarça. Porque o espinheiro da sarça é processo de trabalho. Porque os utensílios do tabernáculo, como a arca, o altar, a mesa dos pães, foi feito com o espinheiro, a acácia, com a sarça. Porque você é um espinheiro até a pessoa dele entrar dentro de você. Porque quando ele entra, o que é espinho, ele tira. Oh, Jesus! E nenhuma pessoa que trabalhava com madeira na época gostava de trabalhar com essa madeira aqui, ó. Acácia. Por quê? Porque se feria. Porque você trabalhar com o ser humano te fere. É difícil lidar com o ser humano. Moisés foi o homem mais manso de toda a terra. E mesmo assim, por causa do povo, não entrou na terra prometida. Só que, deixa eu dar um adendo aqui. Deixa eu dar um adendo. Me perdoa. Deixa eu consertar isso aqui. Moisés entrou na terra prometida assim. Quem desceu no monte da transfiguração lá com Elias? Quem? Moisés. A terra que Jesus estava naquele monte é Jerusalém. É a terra que? Prometida. Eita. Oh, glória! Então, essa tese aí que Moisés não entrou na terra prometida é jargão de pregador. Tá? Moisés entrou sim, porque ele pisou na terra prometida junto com Elias. Tá? Lá no monte das transfigurações. Da transfiguração. Como para judeu só vale a testemunha, como está em Deuteronômio, como está em Hebreus, em Tiago, só vale testemunha de duas pessoas. Quem estava lá para testemunhar? Pedro, Tiago e João. Oh, glória! Então percebe isso aqui. Nenhum carpinteiro da época gostava de trabalhar com acácia. Por quê? Por causa dos espinhos e dos nó. Porque trabalhar com acácia feria as mãos. Só que Jesus, que é o anjo, quando mandou construir os utensílios do tabernáculo, ele inspirou Bezalel, que quer dizer sombra de Deus. Ele vai trabalhar na acácia. Então, ele vai o quê? Tirar os espinhos. Olha para você hoje, olha para você antes. Olha os espinhos que você tinha. Olha os nó que a vida te deu. E olha você hoje. Por quê? Porque você foi revestido de ouro. Ouro implica a glória de Deus sobre a vida humana. Observe isso aqui. A única árvore, aliás, dentro da botânica, a única madeira que aceita o calor, e nesse calor ela solta uma resina, que é uma espécie de uma cola, e aceita a outra natureza, é a acácia. Porque quando o ourive trabalhava com ouro, e o carpinteiro na madeira, o ourive trabalhava no ouro, e o ouro jogava por cima dessa madeira, essa madeira soltava uma resina, que essa resina abraçava o ouro e trazia para ela. O processo do calor da vida fez com que a acácia pegasse o ouro, que não é dela, como se fosse dela. Unificou as duas. Isso aqui é muito tremendo, gente. Isso aqui é muito tremendo. Então, um anjo, qualquer anjo, o anjo implica Cristo, que falou de dentro da sarça com Moisés. Ok? Ok. Uma pergunta, vida? Não. Vamos prosseguir. Muito tremendo. A figura central do livro é Moisés. O homem escolhido por Deus para tirar o seu povo do Egito. Que está em Deuteronômio 34, do 10 ao 12. Vamos ler. Deuteronômio 34, do 10 ao 12. Deuteronômio 34, do 10 ao 12. Abrem aí, por favor. Ó. E nunca mais se levantou
em Israel profeta algum como Moisés, a quem o Senhor conhecera face a face, e nem semelhante em todos os sinais e maravilhas que o Senhor o enviou para fazer na terra do Egito, a Faraó, e a todos os seus servos, e a toda a sua terra, e em toda a mão forte, e em todo o espanto grande que operou Moisés aos olhos de Israel. Observe uma coisa aqui, para você ver o tamanho do domínio do Eterno. Deus manda Moisés ir falar com o Faraó, só que você vai ver, a maioria das vezes, Deus trabalhando no coração de Faraó. Uma hora Deus amolece, uma hora Deus endurece. Uma hora Deus amolece, uma hora Deus endurece. Uma hora Deus amolece, uma hora Deus endurece. Porque Deus tem um controle de todas as coisas. Aí no final de tudo isso, está escrito assim, Deus fez com que Faraó fosse um mecanismo para Deus manifestar o seu poder e glória. Somente isso que Faraó só foi levantado para isso. Para que Deus mostrasse o seu poder e a sua glória. Por isso que essa metódica aí, que Deus veio para salvar a todos, isso é um leve engano. Tá bom? Todos quantos receberam, deu-lhe o poder de serem feitos filhos de Deus. Tá? A Bíblia fala sobre filhos da salvação e filhos da perdição. Quem são filhos da salvação? Observe isso aqui. Quem são os filhos da salvação? São aqueles que vão herdar a vida eterna. Quem são os filhos da perdição? Aqueles que você prega, e eles não se convertem. Pastor, mas isso não é injusto? Isso aí você reclama com Deus na eternidade. Porque tem gente que você vai pregar de Gênesis a Apocalipse e a pessoa não vai se converter. Quando Jesus diz em João 14, Pai, todos o que tu me deste, nenhum se perdeu, exceto um, o filho da perdição, para se cumprir a Escritura. Se você olhar Marcos, eu gosto de falar e comprovar. Olha só, Marcos. Marcos 4:12. Vou botar aqui, tá? Marcos 4:12. Marcos 4:12. Vamos ler do 11 para poder contextualizar o texto. Ó. E ele disse-lhes, a vós, Jesus dizendo, a vós é dado saber o mistério do reino de Deus. Mas aos que estão de fora, todas essas coisas se dizem por parábolas, para que vendo, vejam e não percebam, e ouvindo, ouçam e não entendam, para que se não se convertam e lhes seja perdoado os pecados. Mas peraí, gente, Jesus não veio para que todo mundo se convertesse? Observou aí? Se você ler Isaías 53:12, vai dizer que sangue foi derramado por muitos, não por todos. Mateus 26, a cerimônia da ceia, ele mesmo vai dizer, esse é meu sangue que é derramado por muitos. Tá bom? Então você precisa divergir isso aí. Tá? Olha outra coisa aqui também. Romanos capítulo de número 9. Romanos 9. Vou botar aqui em cima, ó. Romanos 9.
versículo 22. Olha o que diz. Olha só. E que direis se Deus, querendo mostrar a sua ira, e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita paciência os vasos da ira, preparados, tá ok na tua? Preparados para o quê? Para a perdição. Para a perdição. Outro texto, tá? Para a gente poder finalizar isso aqui. Primeira de João, capítulo 2. Primeira de João, capítulo 2, versículo 19. Olha o que diz. Saíram de nós, mas não eram de nós. Porque se fossem de nós, ficariam conosco. Mas isto é para que se manifestasse que não são todos de nós. No grego, koiné vai dizer que não são todos eleitos, que nem serão todos salvos. São pessoas que estavam no meio da igreja primitiva, aceitaram a fé e logo após se apostataram da fé. Saíram dos caminhos. E alguém começou a perguntar assim, mas peraí, as pessoas estão saindo da igreja. O João vai dizer assim, peraí, fica tranquilo. Se saíram de nós, não é um de nós. Porque só fica, eu estou sentindo muito Deus aqui. Aleluia. Só fica quem é dele. Glória. Só permanece quem é dele. Quem não é, não fica. Não adianta. Quem não é, não fica. Isso aqui é muito forte. Isso aqui é muito forte. Vamos prosseguir. Apostila. O capítulo 3 conta como Deus chamou Moisés e lhe revelou o seu nome sagrado. Eu sou quem sou, tá? Só que, irmão, no original não tá eu sou o que sou, tá? Eu serei o que serei. Porque no original não tem verbo conjugado, tá? Eu serei o que serei. Arrier, arche, arrier. Sabe o que diz Moisés? Quando Moisés... Posso pagar aqui? Posso pagar? Deixa eu pagar. Quando Moisés disse assim, Senhor, o povo não vão me ouvir. Êxodo 3. Não vão dar credibilidade em mim. Não vão querer confiar nas minhas palavras. Quem sou eu? Ô, Moisés. Não é você que vai fazer. Porque nós sempre colocamos o nosso eu na frente da promessa de Deus, achando que aquilo que vai acontecer é com o nosso mecanismo. É com a nossa metódica. É com o nosso jeito. Não é. Fica tranquilo. Não é do teu jeito. É do jeito dele. Aleluia. Não é da tua maneira. É da maneira dele. Quem vai fazer não é você. Não é porque você é bom no seu arguir, no seu vernacular, no seu linguajar, você é politicamente correto no seu português, você já se acha, eu vou conseguir, eu vou arrastar a multidão, eu vou ganhar um povo com a minha palavra. Não. Não é você quem vai fazer. Eu que vou fazer. Você só será a minha ferramenta que eu vou usar para poder te levar, e dentro de você vai eu. Porque quem vai operar os sinais e maravilhas sou eu, Glória. Através de você. Então não é você, é ele. Aleluia. Nunca foi você, sempre foi ele. Portanto, eu sei que eu acho interessante. Portanto, quando o Gideão faz um sacrifício, ele vai pegar vai pegar uma ânfora, que é 20 quilos de farinha, uma ânfora, 20 quilos de farinha, e vai derramar.
sobre a oferta. Aliás, vai pegar o 20 grãos de farinha, botar ali, e vai fazer um caldo do cabrito, e vai derramar o caldo sobre a farinha, sobre o bolo, sobre os pães. Porque a mesma raiz de hebraico para pão é para bolo, mesma coisa. Ele derrama ali. Aí eu pergunto, tem alguma probabilidade de água pegar fogo? Sim ou não? Não. Só que ele faz, por quê? Porque quem vai fazer não é ele. Quem vai fazer é Deus. Por mim não tem como acontecer. Mas como não é eu que vou fazer, quem vai fazer vai ser ele. Diz a Bíblia que vem fogo, o varão toca ali na pedra, que queima a pedra, queima o bolo e pega o sacrifício todo ali. Igual na metódica de Elias, quando ele joga água. Tem alguma probabilidade de pegar fogo onde tem água? Claro que não. Se a água apaga o fogo, como é que vai pegar fogo? Porque a metódica não é minha. Não é eu que vou fazer. Quem vai fazer vai ser ele. Então observe uma coisa que nunca foi Moisés quem fez. Deus fez através de Moisés. Nunca é você. Sempre Deus fazendo através de você. Aí vamos pro texto aqui. Vamos pro texto. Êxodo 3, 14 e 15. Êxodo 3, versículo 14 e 15. Esse negócio aí, tá, gente? Que Moisés era gago, tá? Isso é mentira. Te ensinaram errado. Ele vai dizer que é pesado em língua, porque o hebraico requer uma certa diligência no falar. Porque ele foi pegado pela filha de Faraó. Foi mandado depois para a própria mãe cuidar dele. Depois ele volta para o palácio. Então ele volta para o palácio. Então ele perdeu a dicção do hebraico. E quem foi criado lá com a dicção dos hebreus? Do hebraico, arcaico? Arão. Então por isso que Arão vai falar para você. Não é porque Moisés não sabia falar. Porque ele foi crescido na língua egípcia. É cada uma que a gente vê por aí. Igual outra coisa, deixa eu dizer isso aqui. Quando a gente fala de fé, deixa eu pegar o texto aqui. Eu tenho que pegar esse texto aqui. Calma aí, fica tranquilo aí, gente. Ô, glória. Quando a gente fala de fé, qual a semente que a gente lembra? Qual a semente que a gente lembra? Sabe não, vida? Mostarda. Opa! Por que tu não falou antes, vida? O quê? Mostarda. Mostarda. Aí a gente fala o quê? Se a sua fé... Tamanho. Se a sua fé... for... O quê? Do tamanho. Do tamanho. Do grão de mostarda. De um grão de mostarda. Só que aí que mora o erro. Jesus nunca disse do tamanho. Jesus nunca disse do tamanho. Ele disse como o grão de mostarda. Ele nunca disse tamanho, disse como. Como um grão de mostarda. Pegou isso aí? Eu vou achar esse texto aqui? Eu preciso achar esse texto. Eu preciso achar esse texto aqui, gente. Eu preciso achar. Vou mostrar pra vocês. Calma aí, só um minuto. Preciso achar. Então a gente fala por quê? Porque a gente ouviu alguém dizer, não pesquisamos e passamos como se fosse uma verdade.
O famoso crente papagaio, que repete aquilo sem pesquisar. Ó. Param, 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 pam, 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 pam. Param, param. Deixa eu pegar aqui. Vou pegar duas traduções. Param, param. Depois eu leio aqui, Êxodo. Tá? Mateus 17, versículo 20. E eu vou ler. Deixa eu ler. Vou botar esse aqui para marcar. Deixa eu ler na NVT, que é a mais próximo do original do Novo Testamento, tá? Que foi transliterada mais próximo do grego koiné. Ó. Acharam aí? Mateus 17. Deixa eu botar aqui assim, ó. Olha o que diz. Mateus 17, 20. E Jesus lhe disse, por causa da vossa pequena fé, porque em verdade e a verdade eu vos digo, que se tiverdes fé como um grão de mostarda, como um grão de mostarda, só tá como, vida? Como? Como um grão de mostarda. Como um grão de mostarda. Como um grão. Tá? É algo demonstrativo. Não simboliza que tem que ser do tamanho, porque fé não tem como dimensionar. Se eu botar do tamanho do grão de mostarda, eu estou dimensionando fé. Eu estou colocando tamanho para fé. E a fé não tem tamanho. Porque ela tem que ser como? Porque embora seja pequena, ela tem que morrer. Morrer para suas convicções, morrer para os seus idealismos. Porque depois que a semente ela é enterrada, eu não vejo. Mas ali vai produzir uma grande árvore. É isso que eu queria passar para vocês. Tá? Mas vamos lá para o texto que eu citei aqui. Êxodo 3, versículo 14 e 15. Tá bom? Então para, pelo amor de Deus, de falar coisas que você ouviu alguém dizer. Se está com base bíblica, você fala. Se não está, você não fala. Tá? Eu chamo ele de crente papagaio. Ou crente esponja, que absorve tudo, né? E para poder passar lá na frente. Ó. E disse Deus a Moisés, eu serei o que serei. Disse mais, assim dirás aos filhos de Israel, eu serei, me enviou a voz. Eu sou, me enviou a voz. E Deus disse a Moisés, assim dirás aos filhos de Israel, o Senhor, o Deus dos vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, me enviou a voz. Este é o meu nome eternamente, este é o meu memorial de geração em geração. O que Deus estava dizendo para Moisés? Moisés, eu vou te enviar.
arrière, arche, arrière. Eu serei o que serei, ou o famoso eu sou o que sou. Quando ele diz assim, arrière, arche, arrière, ele está dizendo, eu serei o que serei, ou eu sou o que sou. Mas dizendo aqui, eu serei o que serei, está dizendo para Moisés, Moisés, se tu tiveres frio, eu sou o calor. Se tiver fome, eu sou o pão da vida. Se tiveres sede, eu sou a água da vida. Se tiveres abatido, eu sou aquele que te levanta. Aleluia. Se tiver desanimado, eu sou aquele Glória. que te esforça. Em todos os períodos e em quaisquer circunstâncias que você atravessar, Moisés, eu serei o que você precisa. Isso é para você que está ouvindo essa palavra nesse dado momento. Deus está dizendo, eu serei o que você Aleluia. precisa. Se está doente, eu serei a cura. Se estás desamparado, eu serei o teu amparo. Se estás abatido, eu serei o teu levante. Se estás desanimado, eu serei o teu ânimo. Glória a Ele Deus. é Aleluia. o que você precisa que ele seja aí agora. Ele é. Oh glória, oh glória, Glória. oh glória. Oh, maravilha. Então, Moisés, pode ir. Nesse percurso, você vai precisar de muita coisa. Fica tranquilo. E você, o que você precisa. Alamarasúria. Oh, glória. Oh, glória. Nesse período aqui, eu serei. Oh, tem nem como não conter as lágrimas. Nesse percurso aqui, Moisés foi alvejado por Arão e Miriam. Se levantaram contra ele, como ele disse que ele seria o que Moisés precisava. Eu estou com os olhos cheios d'água aqui. Ele defendeu Moisés para cumprir o que ele tinha falado com Moisés lá atrás. Fica tranquilo. Quem vai te defender sou eu. Ele chama Miriam, chama Arão, coloca todo mundo de frente e coloca Miriam leprosa, porque Deus é o que você precisa. Levanta a tua cabeça. Não é tempo de ficar abatido, pasmado, com temor, com medo, não. Levante a tua cabeça. Ele é o que você precisa que ele seja. Glória. Oh, glória. Oh, aleluia. Oh, maravilha. Nesse inteirinho de Miriam e Arão, Números 12, Moisés não ouviu a conspiração. Oh, glória. Oh, glória. Oh, glória. Mas Deus ouviu. E quem defendeu Moisés foi Deus. Oh, glória. Aquieta tua alma. Aquieta o teu coração. Quem vai te defender é Deus. Aleluia. Quem vai te guardar é Deus. Quem vai te garantir é Deus. Quem lamanto colamarasúria. Quem vai te dar sustentabilidade é Deus. É Ele que vai fazer através dele para honrar o que ele falou a você. Oh, glória. Oh, aleluia. Oh, gente, oh, glória. Muito forte isso aqui, Jesus. Oh, glória. Oh, glória. Oh, glória. Oh, Jesus, glória. Alabarantúria. Oh, glória. Glória. Oh, glória. Vou pedir minha esposa para cortar, para poder me recobrir aqui. Depois a gente volta. Muito, muito forte isso aqui, gente.